Nessa semana eu recebi um convite, desses convites que são quase irrecusáveis. Um dos nossos irmãos, uma pessoa querida, me convidou, me fez um convite oferecendo a sua casa para que eu pudesse passar ali alguns dias com a minha família. Eu fiquei pensando, puxa, que privilégio, né? Nós estamos aí já no meio do ano, que bom seria que nós tivéssemos aí um tempinho aí para tirar uns dias de férias, né? Eu recebi o convite, fiquei bem feliz, apesar de não poder nesse momento. Agora nós vamos começar a nossa campanha daqui uns dias, a semana que vem já temos o lançamento dela. Mas olha que bom receber um convite. Eu estava dizendo que coisa maravilhosa é a gente ser convidado, por exemplo, para um aniversário, para um casamento. São convites que alegram o nosso coração. Agora, veja, se é bom a gente receber um convite de um irmão, imagine você recebendo um convite de Deus. Essa série, Chegue Mais Perto, é uma série que nós estamos já há 7 domingos, hoje é o 8º domingo, onde nós estamos sendo, todos os domingos, convidados para estarmos mais perto. O Senhor está nos convidando para chegar mais perto. Chegar mais perto da sua presença. Tem sido uma série maravilhosa e hoje nós vamos encerrá-la. É a 8ª mensagem e nós vamos hoje fechar essa série que muito nos acrescentou. Eu estava dizendo a alguns irmãos que vai nos deixar saudade essa série. Foi, sem dúvida, foram mensagens que muito nos abençoou. Nós temos aprendido aqui, ao longo de todos esses domingos, que existe uma maneira, um estilo de vida, que se nós vivermos esse estilo de vida, isso vai nos levar para perto de Deus. O Senhor está nos convidando para estar perto. Se nós adotarmos esse estilo de vida, se nós escolhermos esses caminhos que o Senhor está nos colocando, nós vamos estar perto, mais perto de Deus e, consequentemente, Ele vai estar mais perto de nós. Veja, rapidamente, um resumo sobre tudo aquilo que a gente já viu aqui. Começamos aprendendo que é possível chegar mais perto pelo caminho da humildade. Nós vimos nessa mensagem, a primeira mensagem, a abertura da série, que uma das definições de humildade é justamente a nossa capacidade de resposta ao chamado de Deus. Deus nos chama para a sua presença. E humildes são aqueles que, como uma criança, que ouvem a voz do Pai, saem correndo, abrem mão de tudo. Por quê? Porque não há nada na vida de uma criança mais importante do que estar perto do pai, perto da mãe. Isso é humildade. É a capacidade de resposta à presença de Deus. E nós vimos que Deus, ele é atraído quando ele encontra corações humildes. Os olhos do Senhor são atraídos a corações quebrantados. Na segunda mensagem, nós vimos que um dos caminhos também para chegar perto é o caminho da oração. É pela oração. Nessa mensagem, nós vimos aquele episódio onde os discípulos, eles estavam tremendamente admirados com o relacionamento, a intimidade que Jesus tinha com o Pai. E eles compararam, então, a sua vida com a vida de Jesus, e eles perceberam que eles estavam muito aquém, e eles queriam saber. E Jesus, então, para falar da intimidade, para falar realmente do relacionamento que ele tinha com o Pai, ele vai ensinar os discípulos
sobre o caminho da oração. Veja, o caminho da oração. A oração nos coloca para perto de Deus. Nessa mensagem nós vimos que a oração é algo a ser aprendida. Nós precisamos aprender a orar. A igreja precisa aprender a orar. Nós não nascemos sabendo fazer isso, e muitas vezes fazemos, mas não sabemos o certo se estamos fazendo certo. Então, Jesus ele gasta ali um tempo precioso ensinando os discípulos, e ele vai dizer palavras como, por exemplo, vejam, comece a oração sabendo que Deus é Pai. Então, chame Deus de Pai, Pai nosso que estais nos céus. E ali Jesus então dá uma lição que com certeza acrescentou muito na vida deles. Assim como essa mensagem acrescentou muito nas nossas vidas. Se queremos também chegar perto de Deus, nós precisamos também aprender o caminho do arrependimento. Veja, o arrependimento é o caminho de volta. É quando, por algum motivo, nós nos distanciamos de Deus e precisamos voltar. Às vezes, um pecado acabou nos colocando em um caminho diferente. Às vezes, escolhas que nos levaram a erros, e esses erros acabaram nos afastando da intimidade, nos afastando da presença de Deus. O arrependimento é uma mudança de percurso, é um retorno que nós fazemos na vida. Entendemos que estamos caminhando cada vez mais longe de Deus, então nos arrependemos, nós retornamos para perto. Nessa mensagem, nós aprendemos que nós não devemos esperar vencer um pecado para se aproximar de Deus, mas nós vencemos os nossos pecados quando nós nos aproximamos de Deus. Nós não vamos conseguir vencer um pecado, superar um pecado, abandonar um pecado distantes. Não é assim. É perto de Deus. Então, antes de você esperar ter força para melhorar, para vencer o pecado, para só então voltar para Deus, volte para Deus, porque em Deus está a força que você precisa para superar e vencer todo o obstáculo, todo o pecado. Em Deus você vai ter força para superar e vencer o seu pecado. Aprendemos também a respeito da perseverança. Chegue mais perto de Deus pela perseverança. Essa foi a nossa quarta mensagem. A gente aprendeu aqui que perseverar é a gente não soltar das mãos de Deus. Veja, se você não soltar das mãos de Deus, você vai estar sempre perto de Deus. Nós aprendemos nessa mensagem que em Deus está tudo aquilo que nós precisamos na vida. Tudo aquilo que nós precisamos. E às vezes, pessoas acabam soltando da mão de Deus para tentar encontrar algo que às vezes a pessoa acha que está em um outro lugar para ajudá-la a superar o momento que ela está passando. Não solte das mãos de Deus, porque em Deus está tudo aquilo que você precisa. Nós não precisamos tentar encontrar em um outro lugar. Em Deus está tudo aquilo que você precisa. Então, perseverar é isso. E se a gente não solta das mãos de Deus, nós vamos estar ali, sempre perto do Senhor. A quinta mensagem, ela nos ensinou que a gente pode também chegar mais perto de Deus pelo jejum. Essa mensagem ministrada pelo pastor Juan nos ensinou que jejuar é nós nos abstermos por um tempo, por exemplo, da comida. Quando você deixa de alimentar o seu estômago, a sua carne, para dedicar realmente ao alimento que vem dos céus. Você deixa de comer comida aqui na terra para comer o pão vivo, aquilo que vem da parte de Deus. Com isso,
você vai alimentar o seu espírito. Você deixa de alimentar a carne para alimentar melhor a sua vida espiritual. Foi uma mensagem, sem dúvida, incrível. O jejum nos coloca em uma condição mais sensível. Nós conseguimos, com isso, ouvir melhor, nos concentrar melhor. Com certeza, isso nos gera intimidade e proximidade. Nós chegamos mais perto de Deus também pelo jejum. A sexta mensagem, nós aprendemos que a gente pode chegar perto de Deus também pela palavra, a palavra de Deus. Através dessa mensagem, o pastor Palma nos conduziu de uma forma brilhante a respeito de que a palavra é a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus quando nós abrimos a sua palavra. A palavra não é um livro chato, confuso, como algumas pessoas acham. A palavra, veja, a palavra ela tem pés. Quando você abre a Bíblia, a palavra ela corre atrás de você. A palavra ela tem mãos. Quando você abre a Bíblia, veja, Deus ele pega você no colo. Você vê as mãos de Deus quando você lê a sua palavra. E a palavra ela tem boca. Quando você lê a Bíblia, é o mesmo que Deus abrir a sua boca e veja, Deus falando diretamente ao seu coração. Ler a Bíblia é você perceber que Deus está próximo de você. Então, nunca nós podemos nos distanciar da sua palavra. Perto da palavra, nós estaremos sempre perto de Deus. A sétima mensagem, domingo passado, a gente falou sobre o caminho da obediência. Nós chegamos perto de Deus pela obediência. Onde Jesus nos ensinou sobre a videira e os ramos. Vocês vão se lembrar. Está fresco ainda na memória de todos nós. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Um ramo precisa estar e permanecer na oliveira. Se um ramo ser quebrado, sair ali da oliveira, esse ramo vai secar, ele vai morrer. Nós aprendemos nessa mensagem que não há como nós obedecermos, termos força para obedecer, se nós não estivermos enraizados, se nós não estivermos realmente presos na videira, nutridos na videira que é Jesus. É Jesus que nos dá a força para obedecer, para sermos homens e mulheres obedientes. Hoje a gente vai encerrar a série com uma verdade poderosa. Veja, quando nós estamos juntos, quando nós estamos reunidos como igreja, a presença de Deus é atraída. A presença de Deus é atraída. Olha o que disse Jesus em Mateus capítulo 18, verso 20. Jesus disse assim, pois aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Veja, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Percebam, esse texto, ele nos fala da presença de Jesus. Ele está dizendo, no meio deles, eu vou estar no meio deles. Ele fala de Jesus perto de algumas pessoas, 2 ou 3. Veja, onde é que Jesus vai estar? Ele vai estar perto de quem? Ele vai estar aonde nós estivermos reunidos. Ele estará aonde estiverem 2 ou 3. E isso nos traz luz para mais um caminho que nos coloca perto de Deus.
O tema da mensagem é esse: chegue mais perto de Deus pelo caminho da comunidade. 2 ou 3. Se você quer chegar perto de Deus, esteja sempre reunido. Dê valor à comunidade. 2 ou 3. E aonde estiverem 2 ou 3, Jesus estará. E se você estiver no meio, você vai estar perto do Senhor. Eu quero hoje basear todo o meu sermão no texto de Zacarias, capítulo 8. Eu quero que você, se tiver a sua Bíblia, você vai abrir em Zacarias 8, capítulo 8, verso 20, ou você pode acompanhar a leitura aí, com o seu esboço na mão. Amém? Vamos lá? Vamos para a palavra? Quero orar com vocês. Senhor, que Tu possas, nesse momento, nos abençoar com essa palavra, Pai. Que Tu possas encontrar, ó Deus, corações sedentos. Que o Senhor traga luz para aquilo que a gente vai hoje aqui, ó Deus, não apenas ler, mas dividir com a igreja, Pai. Venha nos abençoar. Venha tomar nosso coração, venha tomar nossa mente. Venha nos conduzir durante todo esse tempo onde vamos estar envoltos dessa palavra. Fala conosco, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, vamos ler o texto. Olha o que nos diz esse texto. Zacarias capítulo 8. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda virão povos e os habitantes de muitas cidades. Os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor. Vamos logo buscar o Senhor dos exércitos, eu também irei. E muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos exércitos e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão com firmeza a barra do manto de um judeu e dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Veja, o final diz: queremos ir com vocês, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Essa passagem é uma passagem que marcou profundamente a minha vida. É a passagem que Deus colocou no meu coração para encerrarmos a nossa série. Enquanto eu orava e me preparava para hoje, para esse momento, durante essa semana, essa palavra ardia no meu coração. É importante nós nos lembrarmos que Zacarias é um profeta, ou seja, tudo o que ele escreve no seu livro, especialmente esse texto, perceba, Zacarias está aqui falando profeticamente. Por que isso é importante? É importante porque ele está falando de um tempo que está logo ali na frente. Ele não consegue e ele não sabe exatamente o momento em que essa palavra irá se cumprir. Mas é uma palavra que ele sabe que está ali, logo à frente. A qualquer momento, o que ele está nos dizendo aqui aconteceria no meio do seu povo. Eu imagino, e eu quero acreditar, que essa passagem, que o conteúdo dessa profecia, ela aponta exatamente para aquilo que Deus quer também fazer no nosso meio. No nosso meio,
como igreja, no nosso meio como comunidade de fé. Deus, Ele quer fazer isso, eu imagino, também nas nossas vidas. Deus está dizendo aqui ao seu povo: veja, eu vou estar no meio de vocês. Em algum momento, lá na frente, eu vou estar no meio de vocês, de uma forma que vocês nunca viram antes. É isso que ele está dizendo aqui. Vai ser incrível. Eu vou estar no meio de vocês e vai ser maravilhoso. Será algo que vocês nunca viram, de uma forma onde vocês nunca provaram. O mais impressionante, veja, nesse último slide do texto, veja o que ele descreve. Ele fala profeticamente e ele está descrevendo, ele está dizendo que pessoas de todas as partes diferentes, veja o texto, de todas as línguas, de todas as cidades, e eu acho lindo essa expressão, até mesmo das nações mais poderosas da terra, todas serão atraídas para a presença de Deus. Ele diz: eu vou estar no meio de vocês e todas as pessoas de todos os lugares vão ser atraídas para o meio da minha presença. Veja o que o profeta diz. É incrível o que ele está dizendo. Ele está falando de um tempo onde as pessoas vão desejar estar perto de Deus. O texto fala de 10 homens. Veja, todas as vezes que em um texto profético esse número vier, o número 10, isso não deve ser interpretado de forma literal. O número 10, ele carrega o sentido de plenitude, de completude, ou seja, ele está dizendo 10 homens, ou seja, todos os homens, de todas as línguas, de todas as nações. Essas pessoas virão de todos os lugares e elas vão agarrar no manto de um judeu que vai estar na minha presença e vai dizer: nós queremos ir com vocês. Nós queremos, nós ouvimos falar, nós ouvimos dizer que Deus está no meio de vocês. Então, essas pessoas vão agarrar na nossa roupa e elas vão nos pedir: me leva com vocês, eu quero estar com vocês. Consegue imaginar isso? Pessoas ao seu redor, pessoas que trabalham com você, pessoas que fazem parte da sua família, que você convidou tanto já para participar, para se envolver, para vir à igreja. Consegue imaginar essa palavra se cumprindo na sua vida? Pessoas da sua família, do seu bairro, pessoas que você conhece, te encontrando na rua durante a semana, e veja, agarrando na sua camisa, agarrando na sua gola e dizendo: me leva com vocês. Eu fiquei sabendo e eu ouvi dizer que Deus está no meio de vocês. Veja, as pessoas se aproximando, pegando no seu braço e dizendo exatamente isso: eu quero ir, eu preciso ir, eu quero estar aonde Deus está, e eu soube que Deus está no meio de vocês, então eu quero, eu desejo isso, me leva com vocês. Agora veja, tem um detalhe que faz muito sentido. Na verdade, são 2 pequenos detalhes nessa passagem que não podem passar desapercebido aos nossos olhos. Todo esse movimento acontecendo, veja, é uma profecia. O profeta está profetizando a respeito de um tempo onde isso vai acontecer. Mas há um detalhe aqui maravilhoso. Todo esse movimento acontece, e ele acontece da seguinte forma: Deus vai estar na nossa presença,
mas o movimento acontece assim, alguém dizendo, eu vou, eu quero buscar a Deus. Alguém dizendo assim, olha, eu irei também. E aí o outro, eu também vou. E aí eu também vou. Veja, é um movimento, é exatamente isso que acontece. Olha o que acontece no versículo 21, o que diz o texto no versículo 21. Os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão, vamos logo suplicar o favor de Deus, vamos buscar o Senhor dos exércitos. Olha o texto, eu também irei. Logo em seguida vem um mover extraordinário, olha o versículo 22. Em muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar ao Senhor dos exércitos e suplicar o seu favor. Veja, tudo começa com alguém dizendo eu vou, o outro disse eu também irei, e aí o outro eu também vou, e aí o texto diz que muitos povos, de muitas nações, de muitos lugares, é uma corrente, eu vou, eu também vou, e muita gente deseja, veja, estar junto na presença de Deus. Aqui está talvez uma das verdades maiores de toda essa passagem. A sua busca, a minha busca por estar perto de Deus, simplesmente será o que despertará aos outros o desejo de fazer o mesmo. É a sua busca que vai incendiar o coração de outros. É a minha busca, é o meu desejo de estar na presença de Deus que vai incentivar, que vai motivar, que vai incendiar o coração de outros a fazer o mesmo. Sabe, irmãos, a busca de um acaba gerando sede no coração de outros. É isso que eu vejo nessa passagem. Quando o coração de alguém é aceso, incendeia, outros acabam da mesma forma se aproximando por essa chama. É a chama queimando no seu coração, no meu coração, é que vai chamar a atenção das pessoas para a presença de Deus. E eu creio nessa palavra. Eu estava dizendo pela manhã que mais do que nunca, durante essa semana, eu me apropriei de cada palavra que saiu da boca do profeta Zacarias. Eu creio e eu me aproprio dessa palavra profética para o nosso tempo, para os nossos dias. Eu tomo posse dessa palavra, eu creio que vai chegar esse tempo onde a gente vai ouvir as pessoas dizendo para nós, nas ruas aqui de Astorga, eu quero ir com vocês, eu quero estar lá com vocês. Eu creio que famílias inteiras vão voltar os olhos para Deus, quando olharem no meu coração e no seu coração, essa chama ardente, você tão perto de Deus, ao ponto da sua face, como a de Moisés, veja, brilhar, ao ponto das pessoas dizerem, eu quero subir no monte, eu quero estar onde vocês estavam, eu quero o que vocês têm. Imagine, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, dizendo exatamente isso. Eu ouvi dizer que Deus está no meio de vocês. Nós queremos estar lá. Uma fome santa, invadindo o coração de toda uma cidade, de toda uma região. Imagine uma fome santa, as pessoas famintas, sedentas, por estar na presença de Deus. Uma paixão nova incendiando corações. Eu creio e tomo posse dessa palavra. Toda a frieza espiritual sendo quebrada, o
comodismos caindo por terra, e pessoas sendo despertadas, lares, né, sendo restaurados, jovens sendo impactados, incendiados, corações endurecidos sendo quebrados em nome de Jesus, e as pessoas dizendo e desejando estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus. Imagine, irmãos, esse mover. Imagino isso acontecendo na nossa cidade. Imagine isso começando comigo, começando com você, e nós saímos daqui incendiados, inflamados, ao ponto das pessoas olharem e dizerem: eu também quero ir, eu também desejo, eu também quero. Pegando no seu braço e dizendo: me leva para perto de Deus. Essa passagem, ela nos leva, como eu disse, aos dois gritos espirituais que Deus quer ouvir de nós. Isso não pode ser desapercebido. Nós não podemos perder isso. O que essa mensagem nos mostra? Pelo menos dois gritos espirituais que Deus espera ouvir de nós, de mim e de você. São duas coisas simples, mas carregadas de muito poder. O primeiro grito é: eu vou. É isso que eu vejo nesse texto. Tudo começando com um eu vou. E esse eu vou, e mais um eu vou, e daqui a pouco 2 ou 3 disseram eu vou. Veja, ali já estava a presença de Deus. Ali já havia um povo buscando a Deus. Tudo começando com um eu vou. Um eu vou. O que é isso? Um compromisso de buscar a Deus intencionalmente. Não há como nós vivermos um grande avivamento se esse avivamento não começar, ou melhor, todo o avivamento, ele começa com alguém. Se nós estudarmos e formos analisar toda a história de todo o avivamento que a igreja de Jesus experimentou, sempre começou com alguém. Sempre começou com alguém, e a partir daquela pessoa, mais uma outra, 2 ou 3 reunidos, buscando intencionalmente, um compromisso de buscar a Deus intencionalmente. Um eu vou não é algo que acontece por acaso. Buscar a Deus é uma escolha, não é algo que acontece por acaso. Ninguém sai de casa por acaso dizendo assim: eu acordei e quando eu vi eu estava lá na academia. Não. Você disse antes de dormir ou em algum momento: olha, eu vou na academia. E aí você acordou, o seu corpo cansado, querendo continuar no travesseiro, disse para você: não vai. Mas mais forte do que a voz da sua preguiça, foi o seu compromisso. Você deu a palavra, você disse: eu vou. Veja, intencionalidade. Chegar mais perto de Deus não é algo automático, é uma escolha intencional. É você dizer que vai ir. Não há como você dizer, não vale a intenção de orar. Você vai dizer que ora e não ora. Não vale. Buscar a Deus não vale a intenção, vale a execução, vale a intencionalidade.
Você coloca a intencionalidade e você faz aquilo que você está dizendo que vai fazer. Nós já falamos sobre isso. Eu queria poder buscar a Deus por cada um de vocês. Mas tudo que eu posso fazer é orar a Deus pela sua vida. Mas eu não posso buscar a Deus por você. E você também não pode buscar a Deus por mim. Eu posso orar por você, mas eu não posso pegar você e colocar você ali na presença de Deus. Você precisa colocar intencionalidade, você precisa ir para a presença de Deus com seus pés. Não há como eu me arrepender por você. Não há como eu orar por você. Não há como eu ser humilde por você. Assim como você também não pode perseverar por mim. Eu preciso perseverar. Eu persevero por mim, você persevera por você. Não há como eu jejuar por você e você jejuar por mim. Eu jejuo e você jejua. Veja, são coisas que a gente só pode fazer pela gente. Buscar a Deus, eu não posso fazer isso por você e você também não pode fazer isso por mim. E talvez você pense assim, pastor, mas para o Senhor é fácil buscar a Deus. E eu posso garantir para você que não é fácil. Eu sou tão pecador quanto você. Não há nada de diferente entre eu e você, não há nada. Para mim, eu encontro os mesmos desafios, os mesmos obstáculos do que você. Então veja, da mesma forma eu preciso e sou desafiado a buscar a Deus todas as manhãs, todos os dias, e eu preciso colocar intencionalidade nisso, porque se eu não faço hoje, quem sabe eu deixo de fazer todos os dias da semana. E se eu não faço essa semana, quem sabe eu não faça nenhum dia nesse mês. E quem sabe eu passe meses também sem fazer. Todos nós precisamos desse compromisso. Todos nós precisamos colocar realmente todo o empenho das nossas vidas para buscar a Deus. Deus espera isso de você. Eu vou. Não apenas uma palavra, não apenas um compromisso da boca para fora, mas um compromisso firme, intencional, sem desculpa, sem colocar a culpa em qualquer outra coisa. Assuma um compromisso, faça esse compromisso e veja, e cumpra esse compromisso. Busque a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Busque a Deus, coloque Deus em prioridade, em primeiro lugar na sua vida, e busque-o. E veja, a partir da sua busca, o seu coração vai incendiar por estar na presença de Deus, e outras pessoas serão incendiadas através de você e por meio de você. É exatamente isso que nós vimos. O desejo de Deus é esse, é estar perto da gente. Veja, o texto de Zacarias vai além desse ponto. Quando você experimenta essa presença, algo dentro de você acaba impulsionando você para um novo momento, que é o segundo grito. O primeiro é você gritar, eu vou, mas o segundo grito é o quê? Venha comigo. Aqui nós temos o quê? Um convite que transforma. Da mesma forma que você foi transformado quando você permaneceu na presença de Deus, não há como alguém que foi transformado não desejar também que aquilo que o transformou, transforme outros também. É a atitude de quem não pode guardar para si aquilo que Deus está fazendo. Você não pode guardar para você o que Deus está fazendo por você.
Jesus, quando conversou com aquela mulher que estava ali na beira do poço, ela foi só para buscar água. E ela chegou ali com o seu balde para buscar água e encontrou Jesus. Na verdade, Jesus já a esperava. Jesus já estava aguardando ela. E quando ela foi ali pegar a água, Jesus olhou para ela e disse: olha, moça, se você beber dessa água, você sabe, você vai voltar a ter sede. Mas eu quero dizer que eu tenho uma água que se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E mais do que isso, além dessa água transformar a sua vida, do seu interior vai fluir dela como um rio. E do seu interior esse rio vai fluir e vai transformar a vida também de todas as pessoas ao seu redor. É isso. Ninguém experimenta, ninguém sai da presença de Deus e não corre para buscar outros para estar na presença de Deus. Ninguém prova de Deus e diz: eu vou guardar só para mim, eu vou esconder isso só para mim. Por quê? Porque é tão bom, é tão incrível, Deus é tão maravilhoso, que a gente quer trazer todo mundo para provar o que a gente está provando. Eu fico aqui, eu fico pensando, quantas pessoas poderiam estar com a gente aqui hoje? Você disse hoje, eu vou, e você veio. Hoje é dia dos pais. A maioria de vocês tinha muitos motivos para não vir, mas você foi intencional, você disse eu vou, e veio. Mas será que a gente disse, venha comigo? Todos os domingos, você de forma intencional, você diz eu vou, mas e o segundo grito? Venha comigo. Nós estamos aqui na presença de Deus todos os domingos. Nós estamos aqui na presença de Deus porque aonde estão 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está presente. Então Deus está presente aqui, amém, irmãos? Quantos creem que Deus está presente aqui? E você disse eu vou, por quê? Porque Deus vai estar presente, Deus vai falar, Deus vai ministrar ao meu coração, e Ele tem feito isso todos os dias, todos os domingos, todas as semanas no nosso meio. E você diz eu vou. Mas quantos de nós disseram venham comigo? E você conhece tantas pessoas. Você conhece tantas pessoas. Eu sei que existem pessoas com o coração fechado. Eu sei que existem pessoas que acabam enxergando Deus apenas com a lente da sua religião. Eu sei disso. E por isso elas não querem vir. Eu sei que existem pessoas feridas, machucadas pela igreja. Aliás, pela igreja não. A igreja de Jesus nunca machucou ninguém. Quem machuca às vezes são pessoas, mas não é a igreja. Não coloque a culpa na igreja, porque não é a igreja é santa. É a noiva de Cristo. Não fale mal da noiva de Cristo. Mas existem pessoas que são machucadas por outras pessoas. Eu sei disso. Eu sei de pessoas que não vêm, que não vão para a presença de Deus porque se decepcionaram com líderes. Pessoas que eram para dar exemplo, que acabaram se traumatizando, que tem um trauma por causa de uma experiência ruim que viveu no meio do corpo da igreja.
Eu sei que existem pessoas presas, acorrentadas a vícios, que às vezes você pensa em dizer, venha comigo, mas aí você pensa, ela não vai vir. São pessoas que estão presas a vícios, presas a suas ideologias, presas às suas tradições, a tradições familiares. Ah, se eu for, o que é que a minha família vai dizer de mim? E aí você nem diz, venha comigo, porque você sabe que essa pessoa está presa a essa tradição. Eu sei que existem pessoas que são tão pessimistas em relação a um convite como esse, que já chegam a dizer assim, para mim Deus morreu, Deus está morto. E aí você fica pensando, não vou gastar tempo fazendo uma ligação, não vou gastar tempo durante a semana insistindo. Irmãos, eu sei, nós sabemos que existem pessoas assim com o coração fechado, que acham até que Deus morreu, mas nós sabemos que Deus está vivo. Nós sabemos que Deus não morreu. Deus está vivo. O que mais nós sabemos? Que Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Veja, a palavra de Deus não volta vazia. Uma profecia de Deus não volta vazia. Diga, a palavra de Deus não volta vazia. Diga, uma profecia não vai voltar vazia. Sabe o que significa? Que essa palavra que nós lemos, Zacarias capítulo 8, ela continua viva. Então, mesmo nós sabendo que existem muitas pessoas por aí que estão com o seu coração fechado, muitas pessoas estão distantes, estão incrédulas, estão frias, eu tomo posse dessa palavra. A começar por mim, eu vou buscar a Deus, eu vou estar na presença de Deus. E aí outro diz, eu também irei. Nós vamos nos incendiar quando o nosso coração estiver em chamas. Venha comigo, será suficiente para a pessoa pular nos seus braços, pular nas suas costas, agarrar a barra da sua calça e dizer, me leva, eu quero aquilo que você está recebendo. É a palavra de Deus. Nós veremos pessoas de todas as línguas, de toda a região, de todos os bairros, agarrando na nossa mão e dizendo, queremos ir com vocês, porque nós ouvimos dizer que Deus está no meio de vocês. Se isso não queimar o seu coração, se isso não encher o seu coração de esperança, eu sinto te dizer que existe algo profundamente errado na sua vida. Veja, você não vai chamar a pessoa para ir para um lugar porque você vai resolver o problema dela. Você vai convidar uma pessoa para estar em um lugar, na presença de uma pessoa que transformou a sua vida e que pode transformar também a vida dela. E essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Há pouco tempo atrás nós aprendemos aqui que a forma mais simples de entender o que é evangelismo, evangelizar, é quando um mendigo encontra o lugar onde tem pão e come o pão e se sacia. E ele sai dali, ele vai atrás de outros mendigos e traz esses outros mendigos para o lugar que tem pão. E evangelizar é isso. Veja, não carece de você um dom especial, não carece de você um talento especial. Nós somos todos mendigos. A única diferença é que nós já chegamos no lugar do pão.
nós já estivemos e nós já saciamos a nossa fome. E agora o que é que nós devemos fazer? Trazer outros mendigos que estão famintos e morrendo de fome para comer do pão que saciou a nossa fome. Isso não é talento. Isso não exige de você talento. Se saciou a sua fome, também vai saciar a fome daqueles que estão morrendo lá fora. Venha comigo. Esse é um convite que aponta para Cristo, não aponta para nós, não aponta para a placa da nossa igreja, não aponta para uma denominação. Venha comigo é um convite que aponta para Cristo. Venha comigo, veja, por quê? Porque as pessoas não vão vir por causa de você, elas virão por causa de Jesus Cristo que está em você, que está no nosso meio. Eu quero concluir trazendo essas palavras, essa frase desse professor, o professor Sheldon. Ele é um professor agnóstico, foi um professor agnóstico, cético, que chegou até Jesus Cristo e entregou a sua vida a Jesus graças à influência que ele teve de um grande amigo, que nada mais, nada menos do que C.S. Lewis. Antes um professor cético, agora um cristão genuíno. Olha o que ele disse: a melhor evidência para o cristianismo são os cristãos, sua alegria. Por isso que eu sempre digo: alegria, alegria e alegria. A alegria dos cristãos, a convicção, a plenitude. Essa é, sem dúvida, veja, a melhor evidência para o cristianismo são os cristãos. Olha o que mais ele diz: mas a evidência mais contundente para o cristianismo também somos nós. Mas a evidência mais contundente contra o cristianismo também somos nós. O cristão pode ser uma bênção para o cristianismo, mas o cristão pode ser uma tragédia para o cristianismo. Quando estamos sérios demais, quando estamos sem alegria, quando somos presunçosos em uma consagração complacente, estreitos, repreensivos, então o cristianismo morre 1000 mortes. O que isso significa? Que o cristão pode ser uma bênção, mas pode ser morte. Ele pode dar vida, mas ele também pode matar. O cristão pode ser sal, pode ser luz, pode ser uma tocha nas mãos de Deus. Mas quando o cristão é apático, ranzinza, de mau testemunho, presunçoso demais, estreito demais, repreensivo demais, bravo demais, chato demais, aí não adianta, venha comigo. Ir para onde? Ir para onde? Para onde é que você quer que eu vou? Ah, vamos lá para a igreja. Que igreja? O que eu quero com igreja? Agora, irmãos, se há uma chama acesa no seu coração, se você está perto de Deus, se sua vida está transformada, está se transformando, se o seu rosto está brilhando, se Deus está te abençoando, se você está mudando, se você está melhorando, quando você diz venha comigo, a pessoa vai dizer eu vou, porque eu quero comer o que você está comendo, porque o que você está comendo mudou você e eu quero que mude a mim também. Esse é o tempo.
você fazer exatamente isso. Primeiro, se comprometer de dizer: eu não vou passar mais nem um dia sem buscar o meu Deus. Eu quero caminhar o caminho da humildade, não é? Eu quero ter uma vida de oração. O que mais? Eu quero me arrepender dos meus pecados, e eu quero buscar em Deus força para nunca mais pecarmos. Eu quero perseverar, não vou soltar nunca mais das mãos de Jesus, porque em Jesus está tudo aquilo que eu preciso. Eu vou caminhar o caminho de um jejum, eu vou ser um leitor da palavra, eu vou meditar na palavra, eu vou ser um cristão obediente. Vou estar sempre ali, nutrindo a minha vida, porque eu quero fazer a vontade do meu Pai. E eu vou estar sempre em comunidade. Eu vou estar sempre onde estiverem 2 ou 3, em nome de Jesus, porque eu indo, eu vou convidar outros. E quanto mais isso acontecer, mais a presença de Deus vai ser manifestada. Eu fiquei pensando em uma forma de concluir essa mensagem. E eu estava falando pela manhã o seguinte: estar na presença de Deus exige de nós criarmos esse hábito, o hábito de estar na presença de Deus. Veja, irmãos, para criar um hábito, a gente precisa de 21 a 66 dias fazendo aquela mesma coisa. Então você quer criar o hábito de ser um leitor, você tem que ir lá e entre 21 até 66 dias, algumas pessoas criam o hábito logo no começo, outros precisam de até 66 dias. Você vai ali, pega o livro intencionalmente, começa a ler, todo dia ler. Aquilo vai ser um hábito e aí vai ficar fácil a leitura. Então, pensando nisso, olha só que oportunidade perfeita. A gente vai começar dia 17 agora, a gente começa a semana que vem o nosso lançamento da campanha que vai começar dia 24. 40 dias de comunidade. Lembrando, 2 ou 3 é comunidade, unidade. Nesses 40 dias, o que a gente vai fazer? É um tempo que nós estamos tendo para desenvolver o hábito de buscar a Deus juntos. Nós vamos desenvolver isso. Pastor, eu não sei buscar a Deus, eu não tenho hábito, eu começo, eu paro. Agora, e se nós fizermos juntos? E se nós fizermos juntos? Nesses 40 dias nós vamos orar todos os dias juntos. Nós vamos ler a palavra todos os dias juntos. Durante esses 40 dias, vão ser 6 semanas, onde a gente vai se reunir nos lares, uma vez por semana. Nós vamos estar juntos nos lares, nas casas, espalhados por toda a cidade. 2 ou 3, 4 ou 5, 6 ou 7, vamos estar juntos. E aonde estiverem 2 ou 3, Jesus vai estar, a presença de Deus. Vamos buscar a presença de Deus juntos. Veja, a oração, a palavra, percebe? A comunidade, o lar hospedeiro, buscar a Deus juntos. Não vai ser mais um evento no nosso calendário, vai ser o início de uma cultura, uma nova cultura espiritual na nossa igreja. Buscar a Deus juntos. Às vezes a gente não consegue ir sozinho. Para ir à academia, às vezes você precisa de um grilo falante ao seu lado, dizendo a você: olha, vamos, ó. Né, Vini?
A gente sempre precisa de alguém. E juntos, a gente é mais forte, nós vamos dar conta. Então a gente vai criar esse ambiente. E com isso, a gente vai sair dos 40 dias com o nosso coração inflamado. Inflamado. Porque nós vamos passar 40 dias buscando a Deus juntos. E é por isso que diante dessa palavra eu te convido a dizer assim: eu vou, pastor, eu vou, que comece por mim, eu quero esse compromisso, eu vou fazer esse compromisso e eu vou, durante esses 40 dias, porque sozinho eu não dou conta, mas se eu estiver junto, se a igreja estiver me ajudando, se os irmãos estiverem me cobrando, me ajudando, me incentivando, eu vou, eu preciso disso, eu vou. E aí veja, irmãos, e você vai poder dizer também para outras pessoas: venha comigo, venha comigo. E fazendo isso, eu não tenho dúvida de que nós vamos ver muitas maravilhas de Deus nas nossas vidas, na nossa família, na nossa comunidade e também na nossa cidade, em nome de Jesus. Para encerrar, eu quero convidar o pastor Palma, que vai nos fazer esse convite. E hoje ele faz esse convite da campanha. Vejam só. Vem cá, pastor. Louvado seja Deus. Boa noite mais uma vez. Meus irmãos, com toda certeza você recebeu esse card aqui do nosso pessoal da recepção. E isso aqui nada mais é do que um diário de bordo para você acompanhar todo o processo da campanha, o que vai acontecer, quando vai acontecer. Nós teremos as nossas ações semanais, nós teremos a leitura do livro, nós teremos as ministrações aqui nas celebrações aos domingos. Então você pode acompanhar tudo e isso aqui vai te ajudar a perseverar. E junto com isso aqui, nós temos aqui no final um termo de compromisso para você preencher. Esse termo de compromisso é para você preencher. Isso aqui, gente, nada mais é do que uma ajuda para você fazer o seu compromisso em participar da campanha. Quando a gente empenha uma palavra, a gente precisa ir até o fim, e isso vai ajudar a gente fazer esse termo de compromisso. Então você pode preenchê-lo. Eu quero convidar você, se você puder, pegar uma caneta aí à sua frente e preencher agora. Faça isso. Preencha o seu termo de compromisso. Se você ainda não o fez, você pode preenchê-lo. E o nosso pessoal ali da recepção vai receber de você. Você, ao terminar de preencher, pode destacar. Você vai destacar o seu termo de compromisso, entregar apenas essa parte final para o pessoal da recepção, com o seu nome, com o seu celular, seu endereço, todas essas informações que são extremamente importantes para nós. Porque eu dizia na celebração da manhã, isso não é apenas um termo de compromisso seu com a igreja, com a comunidade de fé, para participar da campanha. Isso também é um termo de compromisso nosso, da nossa igreja, da nossa comunidade de fé com você. Meus irmãos, há quase 2 meses, nós já temos equipes trabalhando em relação a essa campanha. Nós temos uma equipe de oração, que toda semana está se reunindo para orar, e continuará orando por você durante esse período da campanha. Então é também um compromisso nosso com você, de abençoar a sua vida e de abençoar a nossa comunidade, e juntos nós abençoarmos a nossa cidade. Esse é o nosso compromisso. Nós queremos fazer isso com gratidão e com alegria no coração. Então você preencha o seu termo de compromisso e depois você pode entregar para o pessoal ali da recepção. E esse outro card é para você. Você vai levar para casa, vai colocar ali na sua Bíblia, vai colar na geladeira, né? Alan, tem gente que frequenta mais algumas partes da casa. Às vezes a gente frequenta mais a geladeira. Então você coloca ali na geladeira e você vai marcando seu xizinho ali em tudo que você está fazendo, ok?
Outro aviso importante em relação ao termo de compromisso que você vai entregar ali no final da celebração. Nós teremos os nossos lares hospedeiros. Os nossos lares hospedeiros, irmãos, todos nós vamos participar de um lar hospedeiro. É extremamente importante que você participe. Nós temos esses 3 pilares da campanha: a celebração do domingo, a leitura do livro. Inclusive, se você ainda não pegou o seu livro, nós temos algumas unidades. Você pode pegar ali e adquirir o seu com o pessoal que está vendendo ali fora. E nós temos o último pilar da campanha, que é o lar hospedeiro. Participar da campanha é participar desses 3 movimentos: da celebração, da leitura diária do livro e de um lar hospedeiro. Então nós teremos os lares hospedeiros espalhados pela nossa cidade para nós nos reunirmos durante a semana também, em pequenos grupos. Então é extremamente importante que você participe, e todos nós vamos estar envolvidos nisso. Mas nós temos algumas pessoas, já na celebração da manhã, algumas pessoas se dispuseram a isso, outras pessoas que nós já havíamos conversado antes também já se dispuseram a isso, mas você pode ter a oportunidade de abrir a sua casa. Você fala assim: eu gostaria que o lar hospedeiro funcionasse lá na minha casa. Eu quero abrir a minha casa para a gente poder fazer isso. Como é que vai funcionar esse negócio? Nós teremos alguns treinamentos para aqueles que decidirem abrir o seu lar, para que um lar hospedeiro funcione durante essas 6 semanas da campanha. Serão 6 encontros nos lares também. Então, eu quero abrir o meu lar para que eu tenha um lar hospedeiro lá em casa funcionando durante a campanha. O que eu peço para você é que você apenas escreva aí nesse termo de compromisso lar, só para a gente identificar ali no final e a gente poder separar melhor todos esses lares hospedeiros e encaminhar todas as pessoas para que todos estejam participando de um lar hospedeiro. Tá ok? Então fala assim: eu quero abrir a minha casa para que a minha casa seja um lar hospedeiro. Aí você escreve aí em alguma parte bem destacada do termo de compromisso que você vai entregar ali, essa palavrinha lar, ou eu quero ser um lar hospedeiro, da forma como você achar melhor, para a gente poder, durante essa semana, entrar em contato com você, passar todas as informações que serão muito importantes em relação a esse movimento do lar hospedeiro, e eu creio que vai ser uma grande bênção. Uma grande bênção. 40 dias de comunidade, gente. Esse termo de compromisso é um compromisso seu com a sua comunidade de fé. É um termo de compromisso seu para com Deus. E é um termo de compromisso de toda essa comunidade de fé com você. Com você. E dessa igreja, dessa família, para com a nossa cidade. Nós queremos ser e continuar sendo uma bênção na nossa cidade. Irmãos, eu sempre digo, às vezes no momento aqui da gratidão, da generosidade, a gente vai orar, a gente vai agradecer. Na terça-feira aqui na torre de oração, às 7 horas, a gente sempre tem orado pela nossa cidade, pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Eu sempre digo que a gente tem que orar pela nossa rua, a rua que você mora, o bairro que você mora. Precisa ser o melhor bairro dessa cidade, porque você está lá orando por ele, né, Bel? Nós que somos lá do alto da Goodville, nós oramos, e nós oramos mesmo. E eu coloquei no meu coração, vou estar sempre orando pelo pessoal da minha rua. Tem aqui a turma da minha rua lá, ó, que benção. Nós pegamos lá do começo até embaixo. Patrícia Burim ora de baixo para cima, e eu de cima para baixo. Nós vamos orando, abençoando. Nós queremos com os lares hospedeiros fazer isso. Que seu bairro seja uma bênção, que a sua rua seja uma bênção, que essa cidade seja uma bênção. 40 dias de comunidade. Então você pode entregar aí o seu termo de compromisso para o pessoal lá fora. Se você desejar ser um lar hospedeiro, marque aí essa palavra lar, escreva aí: eu quero ser um lar hospedeiro, e com toda certeza vai ser uma bênção. Durante essa semana nós já estaremos entrando em contato com você, passando todas as informações pertinentes. Amém, gente? Ó, quanto lar hospedeiro nós vamos ter. Você falou amém, já fez outro compromisso.
Fique de pé, por gentileza, nós vamos orar, agradecer a Deus por essa noite. Palavra abençoada, essa palavra precisa ficar no nosso coração. Nós vamos orar para que essa palavra queime no seu coração durante essa semana. Para que você diga, eu vou. Quando você estiver animado e quando você estiver querendo desanimar também, você diga, eu vou. Eu vou. E que você diga também, venha comigo. Você vai encontrar pessoas animadas ao longo do caminho. Você vai encontrar pessoas que talvez estejam meio desanimadas, mas você vai pegar na mão dessa pessoa e falar, você vai comigo. E será uma grande bênção em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Obrigado, Jesus, por essa palavra ministrada que vem, Deus, de encontro ao nosso coração. Essa palavra, Deus, que vem incendiar nossa alma, para que nós estejamos, ó Deus, empenhados nesse propósito de chegar mais perto do Senhor, ó Deus, de estar mais perto do Senhor, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, dispor o nosso coração a andar mais perto do Senhor, ó Deus, e levar outros para isso, ó Deus, para caminharem contigo, ó Deus, para te conhecerem cada vez mais. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por essa noite. Ó Deus, nós já te agradecemos por cada lar hospedeiro que está sendo levantado aqui nesse lugar, nessa noite, para esses 40 dias de campanha, ó Deus. E nós cremos que será uma bênção, ó Pai. E nós queremos, ó Deus, continuamente orar e abençoar a nossa cidade, a nossa comunidade, a nossa igreja, a nossa família de fé, ó Pai. E que em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, o seu nome seja glorificado em tudo isso que nós vamos executar aqui, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, nos dá, ó Deus, um fim de noite abençoado, ó Deus, uma semana, ó Deus, abençoada e na direção do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que tudo aquilo que nós temos para fazer durante essa semana seja na direção do Teu Espírito Santo, ó Pai. E que essa palavra, Deus, encontre lugar no nosso coração e nós possamos caminhar, ó Deus, animados na Tua presença, para uma semana de bênção, uma semana de vitória. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. E agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. E aqueles que amam a Jesus, digam amém. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana a todos.